Fala, Felipe, primeiro de tudo, parabéns pela sua temporada, você jogou muito, parabéns pelos títulos, por tudo que vocês fizeram. Eu queria perguntar para você sobre o vestiário desse Flamengo. Além do treinador, né, além do Dorival, tem lideranças ali dentro, tem você, tem o Davi, tem o Diego, e eu queria saber como é que vocês se entendem lá, entre vocês jogadores e também com o treinador, quando havia alguma divergência entre os líderes, entre os cabeças do time, como é que vocês conversavam, como é que era esse sistema lá dentro? De vocês, entre vocês experientes, com os mais jovens e com o treinador. Queria saber como é que funcionava essa dinâmica. Conta pra gente. Abração. Thiago, muito obrigado. Prazer imenso. Te acompanho muito também. Cara, nosso vestiário é incrível. Incrível o que acontece lá dentro. Se um dia gravarem um documentário sobre o nosso vestiário, nossa senhora, é maravilhoso aquele ambiente. Nós somos muito diferentes. Existe muito jogador muito diferente lá dentro do Flamengo. Aqui ou aqui? Todos os aspectos, Tá. E de cultura, de criação, de família, de jeito de viver, né? Todos os aspectos, de gosto musical, mas o nosso vestiário tem muitas coisas em comum. Primeiro, é muito competitivo, é muito ganhador, o nosso time é extremamente vencedor. Eu falo assim, a trajetória desses jogadores todos, né? Uhum. São jogadores que são acostumados a lutarem por título, a lutarem por coisas grandes. E isso faz com que a competitividade deles seja assim absurda. Esse ano não foram 2 discussões, foram 30 discussões nos treinos. Imagino. Treino reduzido, é briga, é porrada, é não sei o quê. Mas é porque todo mundo quer competir, quer jogar, quer aquela vaga no time. As lideranças, né? Que ele falou, Davi, eu, Diego, o Gabi é líder, o Diego Alves, o Ribeiro tem a liderança dele, o Bruno Henrique tem a liderança, o Gerson tinha a liderança dele. E isso aí faz com que qualquer problema que exista, qualquer picuinha, ele não vá pelas costas, ele vai pela frente. Por isso que as discussões, elas são boas, essas do treino. Você fez errado, então por que você está falando? Então vamos lá, bater boca, e aí bate boca, e aí na frente, entendeu? E vamos se acertar e acabou. Com qualquer técnico isso? Com todos os técnicos isso. Com todos, não teve um que fez a paz aqui. O Dorival, ele tem uma gestão de grupo maravilhosa, o Renato também tinha. Assim, eles sabem lidar com essas diferenças. O Dorival, ele aumentou muito a nossa competitividade interna, tanto nos treinamentos, ele fazia competir, né, o time A, entre aspas, contra o time B. Uhum. E a gente competia muito forte nos treinos, e isso aí depois no jogo também. É difícil, cria atrito, cansa, porque gera um desgaste, mas é o único caminho para você ser campeão, né? Esse bom ambiente que a gente viu no nosso Flamengo, um correndo pelo outro até o final, às vezes até de forma desorganizada, porque a emoção que existe no Flamengo, ela muitas vezes supera a razão, e a gente viu na final da Copa do Brasil, no jogo de volta, um jogo extremamente, no começo, nosso time muito bem, depois a emoção ela tomou conta da gente. E apagou. E aí nosso time parou de render, e aí, de forma desorganizada, o que a gente fazia? Corria. Corre, todo mundo luta, ninguém... Corre jogando talento. Né? E aí você não vê ninguém, por exemplo, levantando os braços pro outro, nem reclamando pro outro, ninguém apontando uma falha pro outro, coisa que me incomoda muito, né? Incomoda a todos. Sim. E essas coisas assim, elas partem muitas vezes dos jogadores da frente. Dos jogadores da frente que começam o combate, elas começam com a atitude, começa deles, né? E como eles estavam junto com o grupo, vocês eram os primeiros que combatiam, os primeiros que corriam, as coisas elas se deram naturalmente. Mesmo eu estou falando aqui, depois da vitória é muito fácil, né? Claro. Depois de ganhar, tudo que eu falar aqui vira verdade, mas também poderia ter te falado isso aí tendo perdido o jogo, porque pode acontecer. Não, de você eu sei que é verdade. Futebol. Isso é a Escola Jesus? Ou você acha que o grupo se moldou sozinho? Se moldou por peculiaridade de cada um pro seu estilo? É um grupo plural, como você falou, também acho que vindo de fora. Mas isso é a Escola Jesus? É a semente de Jesus? Jesus deixou um legado, né? Mas hoje são poucos os que ficaram daquela época lá. E o legado dele é muito, muito tático, sabe? O que o Jesus fez aqui foi dar uma aula tática, uma aula de futebol, que eu com 33, eu cheguei aqui no Flamengo, assim, ó, vou chegar lá, os caras... Chegar lá, vou falar pros caras como os caras têm que jogar e tudo certo. E aí eu sentei naquela sala de vídeo, Jesus falando. E falando, eu escutando, eu falei, legal, gostei.
E lá pela quarta, quinta semana, jogamos contra o Inter a volta da Libertadores. Aí esse cara, aí eu fiz um clique na minha cabeça, eu entendi, porque os caras já vinham no processo, entendi o que o Jesus falava. Aí, a partir daquele momento, eu chegava mais cedo, tomava meu cafezinho, ia lá para aquela sala de vídeo e falava assim, hoje eu vou pegar essa aula aqui, para mim é uma aula de futebol. 3 minutos o vídeo durava, só que ele ficava meia hora, dando uma aula de futebol. Sim. Então esse legado ele deixou pra gente, mas hoje o grupo é independente totalmente do que ele deixou. Hoje esse grupo que é novo, ideias novas, jogadores novos, lideranças novas, e são muitas dessas lideranças, por exemplo, que é a do Davi, né? O Davi tem muito no que se faz no time hoje, da parte do Davi. Por exemplo, o Rodinei é um cara, ele cuida muito do Rodinei, ele cuida muito do Pedro, ele até coloca vídeo para eles, é um cara que cuida muito do individual do jogador, um cara que cuida dos meninos da base, do Vitor Hugo, cuidou do Lázaro, do Matheus França, então ele tá muito atento a esses detalhes. Eu conheci o Davi na Inglaterra, né? E eu virei pra ele e falei assim, volta pro Brasil um dia? Ele, pô, nem pensar. Passei por isso. Aí virei pra ele, aí quando ele veio, eu falei, pô, tu mentiu pra mim, né? Passei pelo que o Davi falou, na seleção mesmo eu falava, impossível, eu nunca mais vou voltar ao Brasil, nunca mais. Só que não adianta, cara, o futebol aqui ele é maravilhoso. O que eu vivi esse ano aqui no Flamengo foi muito especial, foi muito especial. Aconteceu de tudo, tivemos perto do rebaixamento, o time teve perdemos a final da Copa do Campeonato Carioca, aí depois aí jogamos bem, aí jogamos mal de novo, aí ganhamos, aí começamos a ganhar, aí time A, time B, vem o Dorival, recupera a essência um pouco assim do que era o nosso grupo, a força que ele tinha, porque no grupo do Flamengo, repito, o Palmeiras fez a melhor temporada, que assim, dos últimos anos, fizeram uma temporada incrível. Aliás, hoje falei até com o Scarpa, um fenômeno, um jogadoraço, né, o campeonato que ele fez. Eu gosto muito. E craque, e aí, mas assim, você vê o que a gente recuperou, a nossa força do nosso plantel, de cada jogador, isso foi muito interessante, eu aprendi demais aqui esse ano. Gostou do vídeo? Então se inscreve no 3 na área pra gente ganhar aquelas plaquinhas iradas do YouTube.